Gravada para as pessoas que estão assistindo. Eu quero saber a potência desse resistor. Eu tenho uma tensão de 9 volts, eu quero saber qual a potência que ela está gerando, ou seja, o trabalho. Então, a resistência é 400. Então, quanto é que dá 9 sobre 400? Muito simples. Vamos abrir aqui a calculadora. 9 sobre 400 dá 0,025. Perdão, 0,0225. É igual a 0,00... É só um zero. 225 ampere. Aí, agora eu sei a potência, né? Agora eu continuo aqui. Agora, a potência é igual a 9 volts vezes 0,0225. Quanto é que dá isso? Vou abrir minha calculadora de novo aqui. Vezes 9 dá 0,2025. 0,2025. Qual é a unidade de potência elétrica? Watts. W maiúsculo, tá? Acabei de calcular a minha potência elétrica. Aqui. A segunda forma, isso aqui é a primeira, tá? Essa aqui é a primeira forma, que é a forma básica. A forma direta, eu vou explicar aqui para vocês. Aqui. É o que o livro ensina. Ou seja, potência é igual a tensão sobre vezes corrente, perdão. Tensão vezes corrente. Na lei de Ohm, se eu pegar esse I aqui, ó, I é igual a V sobre R. Então, se eu aplicar aqui, ó, esse I vai ficar V, repete o V, aí eu vou substituir agora o I pelo VR, então vai ficar V sobre R. Quanto é que dá V vezes V? V vezes V é igual a V ao quadrado sobre R. Isso aqui é a forma direta, você não precisa fazer duas equações. Agora vamos calcular aqui, ó. Potência é igual a V, qual a tensão? 9 volts ao quadrado sobre 400. Sobre 400 ohms. Quanto é que dá 9 ao quadrado? 9 vezes 9 é 84. 84 sobre 400. Quanto é que dá? Vai dar... Professor, 9 Oi. vezes 9 é 81, professor. Ah, muito bem. Estava testando vocês. 81. Queria saber se você estava assistindo mesmo. 81 sobre 400, 0,2025. O mesmo resultado. 20, 25. 20, 25 o quê? Watts. Então, ou seja, essa equação, essa segunda é o que o livro explica para vocês. Aqui embaixo, ó. Só que é sempre bom mostrar essas duas possibilidades de equações, tá? Porque às vezes a pessoa prefere calcular da jeito tradicional, que é esse primeiro aqui, e a segunda é o jeito direto. Nem sempre a pessoa tem o costume de trabalhar do jeito direto, né? Eu vou tirar um print aqui dessa tela e mandar no grupo de vocês, para que vocês acompanhem com... Tá no grupo. Agora, ele diz o seguinte: o que acontece, qual é a potência desse resistor se eu aplicar 81 volts? Ou seja, eu mudei a tensão. Eu não estou mais aplicando 9 volts. Eu estou aplicando agora 81 volts. Então, se eu estou aplicando 81 volts, a tensão é a mesma, só mudou a tensão. Vai mudar a corrente, vai mudar tudo, mas
Vamos calcular. Se eu pegar pela equação direta, a equação direta é potência é igual a tensão ao quadrado sobre a resistência. Qual é a tensão? 81. Ou 81, isso mesmo. 81 volts sobre 400 ohms. Qual é o valor? Professor, ficou sem áudio. Sem áudio? Deixa eu verificar aqui. Estão me ouvindo agora? Vocês estão me Pra mim ouvindo? tá normal. Pra mim tá Tá normal. normal, não fica sem áudio, não. Ah, tá. Obrigado. 81 ao quadrado. 81 ao quadrado dá 6.561. Cadê? 6.561 volts sobre 400. Quanto é que dá isso? Isso aqui vai dar... Deixa eu dividir por 400. Dividir por 400. 16,40. Ou seja, de 0,2 eu subi para 16. É um valor, assim, 10 vezes maior, né? Mais que 10 vezes. É um valor muito alto. Então, aqui na apostila ela mostra isso. 81 sobre 400. Ela vem explicando isso. A potência ela acaba aumentando, tá? Ela diz o seguinte, ó, quanto maior for a potência dissipada, maior será o aquecimento. Quanto menor for a potência dissipada, menor será o aquecimento. Quando você compra um resistor, esse resistor aqui, ó, esse resistor ele tem dois dados, tá? Eu vou ligar minha câmera aqui para vocês observarem. Vou interromper aqui a transmissão. Vou desligar aqui a minha câmera. Cadê minha câmera? Vocês estão vendo aí? Opa, agora apareceu aqui meu rosto. Vou alternar para cá. Vocês estão vendo aí? Então, ó, Sim. deixa eu só desabilitar aqui. Ok. Aqui, ó, esse resistor que vocês estão vendo, tem vários resistores, né? Olha esse resistor mais fino aqui. Esse resistor mais fino, deixa eu focalizar a câmera aqui, é um resistor de 20 watts. Como vocês podem ver ali, ó. Ele é um resistor de 3K, deixa eu ver aqui, 3K3, 5%, 20 watts. Tá? Então, esse resistor aqui, ele é um resistor de 3,3 kΩ, ou seja, 3.300, esse resistor aqui, e a potência dele é 20 watts. Por que ele dá a resistência à potência? Porque você pode aplicar várias tensões, só não pode ultrapassar o valor da potência dele. Esse resistor aqui é um resistor de cerâmica, ele é um pouco maior. Ele é um resistor de 33 ohms, ou seja, ele não é maior por causa dos 33, ele é maior por causa dos 20 watts. Tá? Ou seja, tem resistores de 1 milhão de ohms, mas eles são bem pequenininhos, mas a potência dele é muito menor. São resistores de 1/8, de 1 sobre 20 watts. São resistores que não aguentam muita corrente. Agora esse resistor... Professor, e seus problemas de áudio? Ainda está com problema de áudio ainda? Talvez seja a internet, em alguns pontos. Mas esse vídeo eu vou publicar ele no YouTube. Se algumas não deixa de entender algumas partes, pode perguntar que eu falo novamente, tá? O símbolo do resistor, existe dois símbolos. Tem esse símbolo quadradinho aqui e tem um símbolo que ele é um símbolo triangular. Parece... Deixa eu pegar aqui.
Ele tem um símbolo triangular. Vou desenhar aqui na tela para vocês verem. Mas o maior símbolo que é mais usado é esse símbolo que eu vou desenhar. Vou desligar minha. Muito bem. Aqui, nesse capítulo 8 da apostila de vocês, ele fala sobre fontes de alimentação CC. Alguém pode me explicar o que significa CC? Alguém mais está ouvindo aí o professor? Deixa eu habilitar aqui para vocês Eu tô verem. ouvindo. O meu tá normal, galera. Estão me ouvindo aí? Me vendo, me ouvindo? Professor, eu tô, mas eu acho que os meninos não estão, não. Eu acho que tá difícil pra eles, tá cortando, talvez. Eu tô ouvindo e achando de boa. Às vezes é por causa da internet. Meu áudio tá normal. Tá normal, né? Eu também. Obrigado. Obrigado. Tá. Então eu vou continuar aqui. Vou falar sobre fonte de alimentação CC. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês. O que significa CC? Alguém sabe me responder? CC? Sinceramente, não faço a mínima, professor. CC, senhores, significa corrente contínua, tá? Aqui, ó. Corrente contínua. Existe dois métodos de energia. Aquela energia que vocês têm na tomada de vocês, tá? Vou desenhar aqui uma tomada. Imagine que isso aqui seja uma tomada. Essa energia que chega na casa de vocês, ela é alternada. Existe a alimentação DC. A sigla de AC, vou desenhar aqui, ó. AC, de alternativa corrente, ou corrente alternada, se vocês preferirem. E tem a sigla DC. A DC, ela é simbolizada por uma linha reta. Vocês encontram ela em baterias, em pilha. Então, vocês vão encontrar sempre em componentes eletrônicos. Imagine que isso aqui seja uma pilha. Tá? O sigla dela é DC. Mas aqui na apostila, ela coloca de forma portuguesa, ou seja, aqui significa corrente alternada, de CA de corrente alternada, e aqui é CC de corrente contínua. Então, toda vez que vocês olharem essa palavra CC, aqui, significa corrente contínua, certo? E CA de corrente alternada. Então, tudo que nós estamos trabalhando se trata de pilhas, baterias, energia que é utilizada de forma de corrente contínua. E quando a gente começa a estudar a corrente alternada, ela é bem diferente da corrente contínua. Nessa apostila, ela enfatiza muito a corrente alternada. Por enquanto, a gente está na corrente contínua. E aqui ela vem falando sobre o gerador ideal. O que é gerador ideal? É aquele capaz de manter, vou pegar aqui a caneta, manter a tensão na saída sempre constante, independente da corrente fornecida, do circuito que está alimentado. Mas o circuito real, isso não acontece. Uma das causas é a resistência interna do gerador. Ou seja, gente, esse gerador ou essa fonte é o carregador de vocês, que vocês têm no celular de vocês. Ele é uma espécie de fonte de corrente contínua, porque a tomada que vocês têm na casa de vocês é a corrente alternada. O celular de vocês, ele utiliza corrente contínua porque ele utiliza bateria, que é esse modelo aqui, ó. Então, o carregador de vocês, do celular de vocês, ele é uma espécie de gerador. Mas olha o interessante. Na teoria, o gerador ideal é aquele capaz de manter a tensão. Só que isso não acontece. Por quê? Porque o gerador ele tem uma resistência interna. E para explicar melhor, ele mostra aqui a apostila o que tem dentro de uma bateria. Isso aqui é como se fosse uma bateria de um carro.
Você tem um polo negativo, um polo positivo. Você tem aqui hidróxido de enxofre, cobre, zinco, que são materiais extremamente corrosivos. E esses materiais, quando vocês entrem nessa composição química líquida, elas geram essa energia elétrica através da eletrólise, né? Você está gerando eletricidade através de elementos químicos. E aqui ele diz o seguinte: cada elemento que compõe a bateria elétrica representa uma resistência elétrica. Ela pode ser representada como uma fonte de tensão em série com as resistências desses elementos, ou seja, você tem o RT, RE e RP. Aqui vem explicando: RT, resistência dos terminais, RP, resistência das placas, e RE, resistência do eletrolito. Ou seja, esse eletrolito é o que tem dentro dos materiais, né? Que é esse líquido aqui, ó. Esse líquido aqui que vocês estão vendo é o eletrolito. Tá? Aqui embaixo ela tem esses três materiais que são resistência interna do gerador, que é dada pela RI, resistência interna. E como que a resistência interna do tensão do gerador pode influenciar? Aqui ela diz o seguinte: a bateria que gera internamente no gerador eletromotriz possui uma resistência interna de capacidade que fornece corrente. Quando uma bateria está desligada no circuito, não existe circulação de corrente elétrica no seu interior, portanto, não há queda de tensão na resistência interna. Ao conectar o voltímetro terminal da bateria, ela indicará o valor da força eletromotriz que foi gerada. Muito bem. Quando a carga é conectada aos terminais de uma bateria, ocorre a circulação de corrente pelo circuito também a sua resistência interna. Aqui vamos explicar a segunda lei de Kirchhoff, que diz que a soma das tensões nos componentes é igual à tensão da fonte, que é a V, o VI e o E. E nesse cálculo da tensão do gerador, do gerador, ele diz o seguinte: que quando você coloca, por exemplo, você tem aqui uma fonte, por exemplo, uma pilha, ou a bateria de um celular, a bateria de um carro. Quando você liga uma fonte, você tem uma queda de tensão do componente. E para você calcular essa queda de tensão, você usa a segunda lei de Ohm e a lei de Kirchhoff, né? A primeira lei de Ohm e a lei de Kirchhoff. Aqui ele dá um exemplo, mas é só para poder entender mesmo como é que se calcula a tensão, a resistência interna do gerador. Essa resistência interna do gerador, a gente calcula ela para tentar entender qual é o que ele vai causar na fonte, nos terminais. Para nós aqui, ela não vai influenciar em nada, que isso aqui vai ser visto mais lá em eletrônica. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora é o rendimento do gerador. O rendimento do gerador, ou seja, do carregador, ela dá sempre pela tensão, ou seja, pela tensão de saída, pela tensão interna. Toda vez que vocês ouvirem esse símbolo aqui, ó, esse símbolo grego, se não me engano se chama peta, esse N representa rendimento. Ele tem um Nzinho, a perna dele é um pouco mais puxada, como vocês podem ver aí. Toda vez que a gente for calcular rendimento de qualquer coisa, de uma lâmpada, de um motor, ou até mesmo de um gerador, a gente se dá pelo esse símbolo. E para você medir um rendimento de algo, você mede o que sai pelo que entra. Porque não existe energia infinita e energia perfeita. Tudo você tem um gasto. E o gasto que tem pelo gerador, a gente mede a tensão de saída pela tensão de entrada e multiplica por 100%. Tá? Aqui ela dá um exemplo. Calcule a tensão e a queda de resistência interna. Aqui ela dá a resistência interna e a corrente, que ela dá 25 volts de queda de tensão e resistência interna. E depois ela calcula aqui, ó, a tensão total, que é 100 volts, a tensão de queda de tensão, que é 125, tudo soma-se dá 125 volts. E para calcular o rendimento, ela dá aqui a tensão de saída, que é 100 volts, e a queda de tensão dentro dela, que é 125. O rendimento dela dá 80%. O que isso significa?
que o gerador ele gera 125 volts, mais 20% dela, que são os 25 volts, ela é desperdiçada, não desperdiçada, a palavra desperdiçada, ela tem uma queda de tensão interna dentro dela. É por isso que as conexões que a gente faz na elétrica sempre tem que ser perfeito. Porque aqui, ó, mas no que expliquei em cima, a resistência dos terminais, a resistência das placas e a resistência do eletrolítico, todos esses materiais eles têm uma queda de tensão. E essa queda de tensão, ela acontece por causa dos materiais que não são perfeitos. Não tem um material perfeito. Quando você transmite algo, para ela chegar até um determinado ponto, ela tem essa perda. Um exemplo bem típico disso é igual quando você vai rotear a internet. Ou é como se fosse essa fonte aqui, ó. Você tem uma fonte que tem a potência máxima, mas quando ela sai, ela tem essas quedas dos terminais, das placas, do eletrolítico. É como se você estivesse se afastando ali do roteador, você está com o celular na mão e você está se afastando do roteador. Quando você mais se afasta, menor o rendimento, menor a potência do sinal da internet. Ou seja, quanto maior essas resistências, menor vai ser a tensão fornecida. Beleza? E na outra equação que ela dá aqui a máxima de transferência de potência do gerador, que ela dá pela PRI, pela essa equação aqui. O que é isso aqui? Um gerador, ele gera tensão. Se vocês pegarem o carregador de vocês, eu estou sem nenhum carregador aqui. Mas se vocês pegarem um carregador de vocês, vocês vão conseguir identificar dois itens. Eu vou colocar aqui na internet. O- Se vocês pegarem o carregador de vocês, informações. Essa aqui que eu quero mostrar. Aqui. Vou abrir essa imagem, nova guia. Vocês estão vendo aí? Opa. Esse resistor aqui, ó, perdão, esse carregador, ele tem uma tensão de 5 volts, vocês podem observar, e uma corrente de 2 amperes de saída, né? Uma tensão de 150 a 300 volts, a de corrente alternada, e uma corrente de 0,35. Como que a gente sabe a potência desse carregador desse celular? É bem simples. A potência dele é a tensão, 5 volts, vezes 2. Ou seja, 5 vezes 2 dá 10 watts. Ou seja, esse carregador aqui, a potência dele é de 10 watts saída. Vocês sabem que um carregador de 2 amperes pode carregar mais rápido e um carregador de 1 ampere, de 0,75, 1,5, ele carrega mais devagar o celular de vocês. Se vocês pegarem, por exemplo, um carregador turbo, vou colocar aqui, ó, o turbo. O que o turbo faz? Ele nada mais aumenta o valor dessa corrente elétrica, né? Vou pegar aqui uma placa de uma informação de um carregador turbo. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui.
se eu acho aqui. O carregador turbo, ele nada mais que vai aumentar essa corrente elétrica. Ela vai selecionar a tensão. Olha aqui, ó. Esse aqui é um turbo, né? 18 watts. É assim que a gente consegue identificar um carregador turbo, pela potência que ela gera. E o cálculo que eu vou mostrar para vocês agora é o cálculo do que a gente vai descobrir agora, ou seja, qual é a potência máxima de um gerador. O mouse parou de funcionar aqui. Potência máxima dissipada de um resistor interno. Primeiro, a gente precisa saber qual é a característica da perda, né? Essa perda a gente se dá pela resistência interna. Ou seja, a corrente, vamos ler isso aqui, ó, a corrente que circula no circuito pode ser determinada pela lei de Ohm. Lei de Ohm, corrente, tensão, resistência. Primeiro a gente precisa saber a resistência total e a resistência ligada em série, ou seja, o RI e o RL. Quando a gente calcula o RI, o RL, a gente consegue calcular aqui a resistência interna. A corrente é sempre em série, ela nunca muda. E a gente consegue calcular a potência máxima do gerador. Deixa eu ver se ela dá um exemplo aqui. Ela dá um exemplo aqui, ó. Que valor de resistência deve ter uma carga ligada a um gerador de 12 volts, com resistência interna de 100 ohms? Isso aqui é importante. Para obtermos essa máxima transferência de potência, ela dá aqui, ó. Para esse exemplo, será montada uma tabela na qual constatarão os valores da resistência da carga da potência dissipada na carga para os valores de tensão de resistência citados. Então, tem uma resistência aqui de 20 ohms, 40 ohms, até chegar a uma resistência de 200 ohms. Analisando aqui essa resistência, foi gerado aqui um gráfico de potência consumida, né? E nesse gráfico a gente consegue observar aqui, ó, qual é o ponto máximo da potência que ela chega. O valor máximo que ela chegou aqui, ó, foi entre 80 a 120, ou seja, mais ou menos 100 ohms, né? E aqui, vamos ler isso aqui. Analisando o gráfico, nota-se que a potência máxima da carga ocorre quando a resistência da carga é igual a 100 ohms. Ou seja, possui o mesmo valor da resistência interna da fonte. Para que a resistência da carga e a resistência interna do gerador tenha o mesmo valor da tensão do gerador, divide-se igualmente pelas duas resistências. Então, você tem aqui essa outra equação. Tensão é igual a resistência da resistência interna, potência vezes a resistência de ligação sobre a raiz dela. E aí você tem aqui a tensão da resistência interna dele. Resumindo, você consegue chegar um valor da potência máxima de um gerador, ou seja, o rendimento dele, ele chega quando a potência da resistência interna dele você oferece pela mesma resistência interna oferecida de fora, ou seja, a resistência interna do gerador é de 100 ohms. A resistência que chegou ao máximo do rendimento dele foi de 100 ohms. Ou seja, quando você tem duas resistências iguais, você chega no valor máximo do rendimento do gerador. E aqui ela conclui o seguinte: dessa forma podemos concluir que um gerador transfere o máximo de potência de um gerador de uma carga quando o valor da resistência da carga é igual à resistência interna do gerador, e consequentemente a tensão na carga será a metade da tensão do gerador. Isso acontece por causa da queda de tensão. Aqui ela dá uma historinha, fala sobre isso. Na próxima aula a gente vai trabalhar sobre esse assunto aqui, ó, magnetismo e eletromagnetismo. E aí eu gostaria de saber de vocês, antes de eu finalizar aqui, eu vou mostrar alguns componentes
que está aqui atrás de mim, relacionada ao que eu estou explicando. Então, eu gostaria de saber do Clíster, Maiara, Rogério, Alícia, Adriano. Vocês sentiram alguma dificuldade aqui no que eu expliquei? Sobre a potência máxima do gerador, rendimento, resistência interna? Mais enrolado nessas fórmulas aí, professor. Oi? Só fiquei mais enrolado nessas fórmulas aí. As fórmulas a gente tem que calcular elas, tá? Calcular. Eu finalizei uma lista de exercício, deixa eu procurar ela aqui. E a única maneira é vocês calcularem, porque vocês viram ela pela primeira vez, nunca viram, então fica difícil mesmo. Mas assim que quando a gente começa a calcular, fazer os exemplos, a gente começa a entender. Então, boa parte do que vocês estão vendo aqui, vocês só vão entender calculando, tá? Aqui atrás de mim tem alguns componentes do que eu vou explicar na próxima aula, e esse componente aqui, ó, aparece um rádio dos anos 80, né? Um rádio dos anos 80, você colocava aqui no ombro, só que não é um rádio não, isso aqui é um osciloscópio. O que esse osciloscópio aqui vai fazer? Esse osciloscópio aqui é um dos únicos componentes que a gente consegue ver a eletricidade. Ou seja, a gente coloca aqui um cabo. A gente coloca aqui um cabo, pluga um cabo aqui. A gente pluga aqui um cabo. Né? Aí esse cabo, deixa eu verificar, deixa eu permitir aqui o Zé Padoca. A gente pluga esse cabo aqui nele e a gente consegue analisar qual é a reação da eletricidade. É isso. Aqui é um exemplo. Na próxima aula eu vou fazer uma medição e vocês vão me acompanhar. Existem osciloscópios online que eu vou mostrar para vocês de como que vocês vão fazer medição. Isso aqui é um equipamento extremamente útil para quem vai trabalhar com eletrônica, para fazer medições. Por exemplo, se você tem um celular quebrado, um iPhone, e você quer testar esses componentes, esse aqui é o componente, porque aí você vai conseguir analisar todos os detalhes. Quem tá querendo entrar aqui? Você vai conseguir analisar todos esses detalhes de como que a eletricidade ela trabalha. E nessa telazinha aqui a gente consegue observar isso. Na área de manutenção é muito importante trabalhar com osciloscópio. Existem dois modelos de osciloscópio, o analógico e o digital. Esse aqui é o digital, ele é muito simples, porque ele é automático. Você clica no botão, vou verificar aqui o botão. Você clica aqui nesse botão, Run Stop, para iniciar e para parar. Você consegue analisar tudo, né? Aqui é o botão alto. Esse botão alto aqui, ó, você clica nele, ele mede tudo. O osciloscópio analógico, ele é diferente. Você precisa selecionar a frequência, selecionar o período, selecionar a amplitude. E isso é uma forma teórica e prática de a gente analisar. Mas são temas das próximas aulas, certo? Um outro componente que é importante da nossa área é esse componente aqui, ó. O indutor. Eu acho que não tem nenhum indutor aberto. Isso aqui é um indutor, gente. O que é indutor? Indutor é nada mais que um fio enrolado. Se você consigo abrir ele aqui. Talvez vocês consigam ver. Vocês olhando aqui, ó, nesse plástico, vocês vão ver um monte de fio, né? Esse monte de fio aqui, enrolado,
né? É o que se dá ao indutor. O que esse indutor ele vai fazer? Ele, quando você energiza esse indutor aqui, ó, ele vai gerar um campo magnético, um ímã. É por isso que nós chamamos ele de eletroímã. E esse eletroímã é o que revolucionou a eletricidade nos dias de hoje. Ele pode ser algo bem simples para a gente, por exemplo, o que eu vou fazer com um ímã, né? Ela vai magnetizar alguma coisa, eu vou magnetizar, por exemplo, uma chave de fenda, mas na eletrônica, com esse ímã aqui, ó, com esse ímã, eu consigo converter energia elétrica para mais e para menos, que é o princípio de transmissão de energia elétrica. Ao mesmo tempo, eu consigo transformar, fazer transmissão de sinais, que é o princípio do indutor, que depois que surgiu as válvulas na Segunda Guerra Mundial, um dos grandes problemas que a gente tinha nas guerras era você, por exemplo, sair dos Estados Unidos, uma frota de aviões, e chegar, por exemplo, na Inglaterra, né? Só que o único meio de você fazer isso era através de embarcação de navio. Então, você mandava os navios. Não existia aviação direta, né? Porque até então, naquela época, não havia avião que suportasse o trajeto continental, que atravessasse o Atlântico. E um dos motivos é porque os aviões, eles carregavam válvulas, e essas válvulas eram super pesadas, e aqueciam muito e gastavam muita energia. E esses componentes, os transformadores, ele revolucionou tanto a aviação, a área militar, tudo que nós temos hoje veio da área militar. Desde celulares, primeiro os militares utilizaram o benefício deles, depois de 10, 20 anos que foi oferecido para a gente. Um dos exemplos, por exemplo, era o GPS, né? O GPS, ele foi um componente utilizado para você fazer geolocalização de bases militares. Então, se você tinha um inimigo, um rival, você utilizava geolocalização via GPS e fazia mapeamento. Depois isso nos anos 80 já, né? E o Google Maps, ele foi utilizado agora em 2012, 2006. Olha a diferença. Então, com certeza, daqui a alguns anos, vai ser liberado uma tecnologia para a gente que pode ser algo muito novo, muito legal, mas que há anos já está sendo utilizado para fins militares. Então, tudo que é novo nem sempre é novo, é algo que foi inventado há 10, 20, 30 anos atrás. Certo? Então é isso, gente. Eu vou encerrar a videoconferência aqui. Gostaria de saber se alguém gostaria de comentar alguma coisa, de acrescentar, de questionar. Tá de boa. Tá de boa? A prática, gente. Quem conseguiu fazer aí a medição dos resistores? Alicia, Clistane, Lucas, Maiara, Rogério. Eu queria saber quem é um Rogério, que está com o nome de Rogério aqui. Alguma dificuldade? Alguém está precisando de um suporte online? Eu posso agendar um horário com vocês e eu ajudo vocês, não tem nenhum problema, tá, gente? Até o momento não, professor. Oi? Até o momento não. Eu também não. Não conseguiu fazer? Professor, Eu fiz as atividades. A primeira pergunta, vocês conseguiram o multímetro e o ferro de solda? Só Eu um consegui o multímetro. professor. professor, eu consegui tudo. Com ferro de solda. Precisa conseguir o ferro de solda, gente. Eu sei que para alguns, sinceramente, não é fácil conseguir, mas tenta conseguir o ferro de solda. Se vocês conseguirem o ferro de solda, ela custa acho que R$20. Mas se vocês conseguirem o ferro de solda, eu posso ajudar vocês de forma online. Não posso ir na casa de vocês, infelizmente, né? Mas eu posso dar um suporte para vocês. Porque quem nunca usou o ferro de solda, a primeira vez vai ser muito difícil. Eu me lembro que em uma videoconferência anterior, acho que foi o Lucas, né? Estava tendo dificuldade de tirar os componentes. Eu Inicialmente... quebrei foi tudo, não deu muito certo, não. Oi? Eu quebrei foi tudo, não deu muito certo, não.
Eu sei como é que é. Eu vou pedir, Lucas, pesquisa, tem vídeos bem legais, eu posso até compartilhar com vocês. Tem uns vídeos bem legais de como tirar. A maioria dos vídeos tem uma ferramenta que se chama sugador. Esse sugador, ele vai facilitar a remoção dos componentes, porque quando você usa o ferro de solda, ele vai derreter, né, aquele tanque. Mas quando você tira o ferro de solda, ele já endurece em poucos segundos, é muito rápido. Então, para você tirar aquele tanque, tem duas formas, ou você remove puxando o componente, ou você remove tentando tirar aquele componente de forma rápida. Às vezes, é muito difícil. Às vezes, por exemplo, eu estou soldando aqui um componente, eu quero tirar um componente, por exemplo. Aí eu bato nele, né? Eu estou soldando e bato nele. Devagarzinho. Aquele líquido, na hora que você bate nele, ele vai se espalhar, ele vai sair. Mas ao mesmo tempo que ele espalha, em milésimo de segundo ele já endurece. Mas pelo menos ele não vai estar mais lá naquele componente. Mas tem que ter muito cuidado, porque o ferro de solda, com esses componentes, você se queima muito. Não sei se alguém se queimou, Lucas, Adriano. Você está aquecendo ali e daqui a pouco queimou o dedo, né? Eu queimei minha mesa. Queimou a mesa, né? Quando for fazer essas práticas, gente, peguem um pedaço de madeira ou coloca um livro velho que vai ser jogado fora mesmo e toca fogo naquele livro lá com ferro de solda, não tem nenhum problema, vai sair fumaça ali e tudo mais, mas pelo menos vocês não vão queimar a mesa, não vai queimar um lençol, não vai queimar alguma outra coisa, porque quando você está soldando, você coloca, por exemplo, ferro de solda em um lugar aqui, né? Próximo. Aí você sem querer colocou em cima da mesa, sem querer colocou em cima de um pano, e ali daqui a pouco você só vê a fumacinha subindo. Na outra videoconferência que eu fiz com vocês, eu coloquei em cima da cadeira, foi muito rápido, só queimou um pouco a cadeira que eu estava usando, né? Que eu coloquei o celular em cima do vidro, coloquei em cima do vidro e embaixo tinha a cadeira, né? Foi aquela prática que eu fiz com vocês. Mas, Lucas, se você quiser um suporte online, me solicite, tá? Manda uma mensagem, um e-mail. Aí eu hoje no horário à tarde, aí eu acompanho você com bem mais calma. Aí eu vou pedir que você, se você quiser, você coloca o celular de uma forma que eu consiga ver, né? Se você tiver um prender, colocar um lençol aqui no celular para acompanhar. Certinho? Certo. Ou a última hipótese, vocês podem solicitar para o Senai para vir para cá, uma pessoa ou outra, um dia na semana, aqui no Senai eu posso ajudar vocês aqui, fisicamente. Então não pode vir, por exemplo, todo mundo de uma vez, mas se vir, por exemplo, 2 pessoas e vir para cá, aí vocês solicitem, né, para o Senai, para se comparecerem aqui, não tem nenhum problema, tá, gente? Isso daí é por e-mail, professor? Por e-mail. Eu vou colocar o e-mail aqui da Camila, mas aí vocês comentem lá, né, que não, vocês falam assim, vocês não falam, o professor Felipe pediu para eu solicitar, vocês falam que estão com dificuldade em fazer a prática em casa e precisam de um acompanhamento um pouco mais próximo do professor Felipe e, se possível, vir aqui no Senai, tá? Porque se vocês falarem assim, o professor Felipe falou para eu falar com você, aí não vai deixar, tá? Então, mostre a dificuldade e solicite para poder vir. Ou, se não, vocês podem solicitar para visitar o laboratório. Esse laboratório que está aqui atrás de mim, vocês podem solicitar para visitar. Aí eu mostro para vocês e, ao mesmo tempo, eu tiro a dúvida de vocês. Certinho? Agora são 9h57. Eu tenho uma outra videoconferência para iniciar agora. Eu desejo a vocês uma excelente manhã, uma excelente tarde. E sempre que vocês tiverem alguma dúvida, gente, entre em contato comigo, tá? Entre em contato. Estou finalizando uma lista de exercícios que vocês vão ter bastante dificuldade, então entre em contato.
Um grande abraço para vocês. Até quarta-feira, tá? Nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Um grande abraço para vocês. Até quarta-feira. Até quarta. Até quarta. Até quarta. Dessa nova, eu tô usando a minha. Caralho. A nova não me chama ainda. Cadê o preto?